Ele é digno de toda a honra, Ele é digno de toda a glória, é digno de toda a adoração. Independente, irmãos, das circunstâncias que nós enfrentamos na vida, nós precisamos ter em mente sempre que o nosso coração precisa ser um coração adorador. A nossa adoração, ela não depende das circunstâncias. Ela é uma adoração permanente, independente das lutas que travamos. E somos convidados a isso, a estar sempre em adoração diante do nosso Deus. Porque é Ele que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E eu quero ler a palavra de Deus com você nessa noite e pensar até mais um pouquinho sobre essa nossa atitude de adoração. Quero convidar você para acompanhar a leitura do texto bíblico. Está em Gênesis, no capítulo 22, os versos de 1 a 14. Uma história muito conhecida. E diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma montanha, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardoou seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro, e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá, de onde se diz até o dia de hoje: No monte do Senhor proverá. Irmãos, temos vivido sim tempos de dificuldade, temos vivido sim tempos de luta, temos vivido tempos em que somos assaltados, como eu tenho dito sempre, por tantos problemas, tantas dificuldades. E nesses dias atuais, então, o que falar daquilo que tem de alguma forma tirado a nossa paz, aquilo que tem de alguma forma trazido dificuldade para cada um de nós. Mas, irmãos, independente do contexto em que temos, quando a gente olha para esse texto, vê Abraão indo para o monte para adorar, e a gente olha para a atitude de Abraão diante daquilo que Deus lhe pede, as respostas que ele dá, a ação de Abraão, e a gente fica entendendo o quanto a gente precisa aprender nesse tempo. O texto encerra quando Abraão, ele chama aquele lugar fica chamado como o Senhor proverá, porque é isso que ele disse, é a resposta que ele dá a Isaque diante da sua pergunta. Talvez, irmãos, diante de tantas lutas que nós estamos enfrentando, possivelmente algumas perguntas nós ficamos sem respostas, mas é nesse tempo que a gente olha para o céu, olha para Deus e sabe que o Senhor proverá
sobre qualquer situação que nós estejamos enfrentando. Mas olhando para esse texto e vendo esse momento de Abraão, nós precisamos aprender que no nosso relacionamento com Deus, algumas atitudes, irmãos, elas precisam ser tomadas. Algumas atitudes precisam ser vivenciadas. Nós precisamos de alguma forma tomar algumas decisões na nossa vida, olhando para aquilo que Deus tem se apresentado para nós, aquilo que o próprio Deus representa para cada um de nós. E esse texto, irmãos, ele me mostra algumas coisas, né? E eu quero em alguns minutos destacar com os irmãos, como disse antes, mesmo estando no templo, né, o nosso culto ele tem esse horário reduzido, e eu quero chamar você a atenção para que fique um pouquinho com a gente, para a gente poder pensar nesse texto e pensar em 3 coisas que são fundamentais quando a gente pensa em adoração, quando a gente pensa em adoração como sendo esse compromisso, não é verdade, de prostração, de reconhecimento do senhorio de Cristo sobre a nossa vida. Adorar é isso, irmãos, adorar é ser devoto, adorar é se prostrar, adorar é reconhecer o senhorio de Deus sobre as nossas vidas, adorar é render culto, adorar é temer ao Senhor, não ter medo do Senhor. E é nesse momento que Abraão ele se apresenta como sendo esse grande adorador que ensina para a gente. A primeira coisa que Abraão faz, a primeira atitude que Abraão toma, e que deve ser também a minha e a sua atitude diante de Deus, para que possamos realmente demonstrar a nossa adoração, a nossa fidelidade, o nosso comprometimento com Deus, é a obediência. Interessante, amados irmãos, que o verso de 1 a 3, ele vai dizer então, né, ali Abraão, acontece os dias, está ali, verso 2 disse assim, Deus disse assim para Abraão, olha, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma montanha que eu te mostrarei. E o verso 3 diz assim, então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e abordoou o seu jumento, e tomou consigo os 2 de seus moços, Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Meus amados irmãos, Abraão recebe de Deus uma ordem, pega o teu filho, vai para o lugar que eu vou te mostrar, e ali eu quero que você o sacrifique por mim. E o texto diz que de madrugada Abraão levanta e faz aquilo que Deus disse que ele deveria fazer. Interessante, meus amados irmãos, que Abraão ele toma a sua primeira atitude, que faz desse homem ser o homem que ele é, reconhecido por nós, quando ele toma uma atitude de obediência a Deus. E olha que obediência a Deus Abraão já vem tomando, textos, né, mostram lá a história de Abraão, a chamada de Abraão, quando ele sai da sua terra, da sua parentela. Abraão tem um histórico de obediência, só que nesse momento, irmãos, Deus não está pedindo a Abraão para sair de casa para ir para um lugar desconhecido. Deus não está pedindo a Abraão que tome uma decisão qualquer ou que faça algo que seja comum. Deus está pedindo a Abraão que sacrifique o seu filho. Deus está pedindo a Abraão, se queremos usar aí um português claro, literal, não é verdade? E assustador, Deus está pedindo que Abraão mate o seu filho. E meus irmãos, qual é a resposta de Abraão? A resposta de Abraão é uma obediência incondicional. Eu quero chamar isso, irmãos, interessante que parece que nós perdemos nesse tempo a ideia de incondicionalidade, quando se trata daquilo que Deus nos pede, quando se trata daquilo que Deus de alguma forma se apresenta para nós como caminho. A obediência a Deus, irmãos, ela é incondicional. A obediência a Deus não deixa espaço para argumento. Mesmo, meus amados irmãos, que aquilo que Deus peça aos nossos olhos pode parecer absurdo. O que Deus pede a Abraão é um absurdo aos olhos de qualquer pessoa, é um absurdo aos olhos de qualquer ser humano, é um absurdo aos meus e aos seus olhos. Mas irmãos, não foi na verdade assim que Abraão enxergou. As atitudes, o que Deus nos pede, por mais que sejam absurdas aos olhos de todos, jamais será absurda aos olhos de alguém que é adorador, jamais será absurda aos olhos de alguém que tem comprometimento com Deus e que conhece o seu Deus. E Abraão simplesmente obedece. No verso 2 Deus pede, no verso 3 Abraão obedece de forma incondicional e imediatamente, né? O texto diz que já de madrugada ele levanta, prepara o que tem que preparar, para que ele possa assim cumprir aquilo que Deus de alguma forma o pede. Irmãos, nós temos uma mania muito feia de ter soluções diferentes daquelas que Deus tem para cada um de nós.
Nós temos a mania de encontrar um meio diferente daquele que Deus se apresenta para de alguma forma resolver algumas questões, ou quando Ele nos pede algo, nós às vezes temos um caminho diferente daquele que originalmente Deus nos pede, porque de alguma forma a nossa humanidade, a nossa fragilidade e os nossos medos talvez nos levem, irmãos, a não viver essa realidade de obediência incondicional a Deus diante daquilo que o Senhor nos apresenta a cada dia. Mas nessa noite nós somos convidados, irmãos, a obedecer, porque muitas coisas na Bíblia que a gente vê que são absurdas aos nossos olhos. Mandar um homem aleijado pular dentro de um poço, né? O homem já está ali há anos e anos esperando, e necessariamente não tinha nem o anjo ali naquela hora que ele manda que o homem pule. Jesus manda e o homem pula e é curado. Mandar alguém mergulhar 7 vezes em um rio, não é verdade, para que seja curado da lepra? Mas obedece e é cumprido, não é verdade? Meus amados e queridos irmãos, quantas coisas Deus tem pedido, e a gente precisa entender que é necessário que a gente obedeça aquilo que Deus pede. Pedir a alguém para abrir uma sepultura e tirar um defunto de 4 dias de dentro dela é um absurdo, mas ali, quando é obedecido aquilo que é feito, que é pedido por Jesus, Lázaro é ressuscitado. Meus queridos e amados irmãos, pedir a homens que lancem rede ao mar, depois de ter passado uma madrugada inteira, e pescadores, homens sábios do mares, né? Homens que conheciam o mar, pedir para que lancem as redes de novo, depois de passar a madrugada inteira lançando as redes, não pegar nada, mas através da obediência, foi o que Pedro disse: sob a tua palavra lançaremos as redes, e elas vieram, irmãos, cheias, mas cheias de peixe. Quantas histórias na Bíblia, pedir para que se encham talhas de vinho com água, quando se precisa de vinho, mas obedece, e ali está o vinho de melhor qualidade. Deixa eu dizer uma coisa para você: independente daquilo que Deus lhe peça, parecer absurdo aos seus olhos, obedeça de forma incondicional, porque após a obediência, Deus estará cumprindo cada um dos propósitos dele na sua vida. É tempo da gente obedecer, é tempo da gente viver essa realidade, sim. E esse tempo agora tem sido sim um tempo de obediência, tem sido um tempo de ouvir Deus, tem sido um tempo de se preparar para aquilo que vamos de alguma forma colher a partir de tudo isso que estamos vivendo. Mas Deus tem nos pedido sim alguns sacrifícios nesse tempo. Então vamos cumprir, irmãos, o que Deus tem nos pedido. Vamos obedecer ao Senhor. Deus nos pede santidade, Deus nos pede integridade, Deus nos pede obediência, Deus nos pede, irmãos, comprometimento com a sua obra. Deus tem nos pedido a cada dia isso, que nós estejamos unidos com Ele na nossa fé, para que o Senhor cumpra na nossa vida toda a sua vontade. Por isso, meus queridos e amados irmãos, Abraão conhecia o seu Deus. Abraão conhecia o Deus que ele servia, porque não era uma história simples que existia entre Deus e Abraão. Era uma história longa, era uma história de conquistas, era uma história sim de obediência e fé. E Abraão, mais uma vez, prova realmente a sua lealdade a Deus, quando ele apanha o seu filho, apanha a lenha, apanha a faca, apanha ali os animais, apanha os servos e segue para o lugar onde Deus disse que ele estaria sacrificando o seu filho. Obedecer, irmãos, é uma ordem. Obedecer a Deus é algo que nós precisamos cumprir sem questionar. Obedeça ao Senhor naquilo que Ele tem lhe pedido, por mais estranho que pareça, porque com certeza Deus sabe o que Ele pede. Nosso Deus não é Deus de brincadeira, nosso Deus não é megalomaníaco que quer ver, não é verdade, o nosso sofrimento. O nosso Deus é um Deus que nos ama, e quando Ele aponta um caminho para nós, por mais que aos nossos olhos aquele caminho pareça um caminho difícil, ou mesmo que seja difícil, ou pareça um caminho estranho, siga, porque se Deus está pedindo, Ele sabe o que pede. Nem sempre eu sei o que faço, mas Ele sempre sabe o que pede. Por isso obedeçamos a Deus. Mas a história de Abraão, irmãos, ela segue nesse texto com uma outra atitude bastante interessante. E aí o verso número 4 e o verso número 5 diz que ao 3º dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe, e disse a Abraão ao seu moço: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Agora Abraão pega o que Deus disse que queria e leva para o monte para oferecer a Deus. Meus amados irmãos, a segunda atitude do adorador é uma atitude de entrega. A gente precisa aprender a entregar aquilo que Deus nos pede. E agora, meus queridos irmãos, ele considera a entrega de Isaque uma atitude de adoração. Agora ele deixa, interessante que você percebe no texto que os moços,
os animais, ninguém vai ao lugar secreto que Deus pediu a Abraão. Ninguém vai àquele lugar onde a adoração vai ser plena com a entrega do seu filho. Aquilo não era com os moços, irmãos. Aquilo não era com os animais. Aquilo era entre Deus e Abraão. Isaac era o objeto. E agora, irmãos, Abraão toma uma atitude de entrega. Ele pega o seu filho, ele pega a lenha, ele pega, o cutelo, a faca, o punhal. Ele então pede que os moços fiquem ali e ele se retira para este lugar onde ele estará sacrificando o seu filho em atitude de oração, onde ele vai estar entregando o seu filho para Deus, como Deus havia lhe pedido. A primeira atitude do adorador é uma atitude de obediência. A segunda atitude do adorador, irmãos, é uma atitude de entrega. E como eu disse, Abraão, considera a atitude de entregar o seu filho Isaac como uma atitude de adoração a Deus. E sabe por que isso, irmãos? Porque nós aprendemos que na adoração não se oferece qualquer coisa. Na adoração a Deus não se oferece qualquer coisa. Sempre que nós adoramos ao Senhor como oferta, quando ofertamos, quando entregamos ao Senhor a nossa adoração, nós entregamos aquilo que é o melhor, nós entregamos aquilo que é o mais caro, nós entregamos aquilo que é o primeiro. Lembra da entrega lá entre Caim e Abel? Tinha que ser o melhor, tinha que ser a primícia. Lembra quando Davi diz que ele não vai entregar nada para Deus que não lhe custe alguma coisa? Tem custo, entrega tem custo. Não se entrega, irmãos, o que é barato, não se entrega o que sobra, não se entrega o que é pior, se entrega o que é o melhor. E o melhor que Abraão tinha era o seu filho, que era fruto da promessa. O melhor que Abraão tinha era Isaac, e era o melhor que Deus havia pedido a Abraão, e era o melhor que Abraão decidiu que ia sim entregar a Deus. E nós estamos dispostos a entregar o melhor do que temos, irmãos? Nós temos às vezes entregado as sobras do nosso tempo para Deus. Agora, hoje, nesse tempo de pandemia, estamos sim, irmãos, impedidos de estar aqui na comunhão, na atividade da igreja, nas ruas, no café com carinho, no jantar com carinho, nas atividades evangelísticas, não é verdade? Nas atividades que envolvem a igreja, na sua atividade evangelística, social, ou seja qual for. Estamos impedidos de estar aqui na nossa igreja nas quartas-feiras, domingo de manhã. Estamos impedidos de alguma forma pela circunstância. Mas quando tínhamos tempo, irmãos, de estar aqui, nós estávamos aqui. Quando tínhamos tempo para ir às ruas falar do amor de Deus, nós íamos às ruas. Quando tínhamos tempo para levar uma quentinha ali na sexta-feira à noite para os moradores de rua, a gente levava. Quando tínhamos tempo de vir para a escola dominical, nós víamos. Quando tínhamos tempo para estar aqui na adoração nesse templo lotado, eu olho agora para bancos vazios e olho para 13 pessoas aqui dentro transmitindo um culto, e olho para a galeria vazia e olho para os bancos vazios e fico imaginando quanta oportunidade tivemos de lotar isso aqui a cada domingo, trazendo pessoas para adorar, adorando juntos, e nós escolhemos, irmãos, outras coisas. Nós não demos o melhor de Deus do nosso tempo, não damos o melhor de Deus dos nossos recursos. Talvez nas nossas entregas, nas nossas ofertas, entregamos aquilo que sobrava. Não demos o melhor de tempo da nossa vida e dos dons ou talentos que Deus nos deu. Irmãos, quantas coisas deixamos de fazer, e agora talvez em casa, parado, nós olhamos e dizemos assim: que tempo é aquele, que tempo, que saudade daquele tempo. Meus amados e queridos irmãos, entrega tem que ser do melhor. Nós precisamos entregar o melhor. Abraão, ele entregou o melhor, e você está disposto? Porque vai passar a pandemia, irmãos. Nós vamos retomar as nossas atividades. Está disposto a vir aqui para a casa do Senhor e entregar o melhor do seu dom aqui em cima no louvor, entregar o melhor do seu dom na dança, entregar o melhor do seu dom na transmissão, na sonoplastia, com o Ministério de Surdos, entregar o melhor do seu dom nas atividades da igreja, na ação social, no evangelismo? Você está disposto a entregar o melhor dos seus dons, o melhor do seu tempo, o melhor das suas qualificações, o melhor daquilo que Deus te deu como qualificação profissional, para dedicar isso? Você está disposto a isso? Precisamos entregar sim, irmãos, o melhor dos nossos dons e talentos. Precisamos entregar o melhor do nosso tempo, o melhor dos nossos recursos. Sabe por quê, irmãos? Porque não sou eu o melhor, eu sou o servo. O melhor é o Senhor, e a entrega a Ele tem que ser daquilo que de melhor Ele permitiu que eu tivesse, porque é pela sua graça que eu tenho. Sabe por quê, irmãos? Porque o reino de Deus é que importa, é Ele que tem que ser buscado em primeiro lugar. As outras coisas Deus vai acrescentando, e eu preciso entender o seguinte: é Deus, irmãos, não sou eu, porque eu sou substituível.
Eu não sou o melhor, não é verdade? E eu só estou aqui pela graça, pelo amor e pela misericórdia de Deus. Por isso eu preciso te convidar nessa noite a você entregar o melhor para o Senhor. Adoração é obediência, obedeça. Adoração é entrega. Entregue o melhor para o Senhor. Faça um voto ao Senhor agora no seu coração, entregando para Ele o melhor da sua vida, da sua adoração. Você, meu querido amigo, que está aí participando do culto na sua casa, com a sua família, você que ainda não abriu o teu coração para Jesus, você que ainda não reconheceu o Senhor como teu Salvador, eu te convido nesta noite, entregue o melhor daquilo que você tem, que é o seu coração, por mais que ele esteja conturbado, por mais que ele esteja em crise, mas é o melhor que você tem, é o teu coração, em atitude de fidelidade, de reconhecimento, senhorio, de confissão. Entregue ao Senhor a sua vida, que é o que de mais precioso você tem, e o Senhor estará nessa noite perdoando os teus pecados, estará salvando a sua alma, estará lhe dando vida eterna. Mas eu vou caminhar, irmãos, a hora está avançando, e eu temia que talvez a empolgação do púlpito me fizesse passar um pouco do horário. Nós estamos aí já, são 20 horas, nós vamos terminar com a última reflexão, depois louvar ao Senhor e orar. Primeiro, a nossa primeira atitude de adoração é obediência. Segundo lugar, é a entrega. E em terceiro lugar, irmãos, a nossa atitude de adoração, ela deve ser representada também naturalmente por uma atitude de fé. Obediência, entrega e fé. Os versos que se seguem, irmãos, eu não vou precisar lê-lo todo, vocês sabem o que acontece agora, para a gente ganhar tempo. Abraão pega o seu filho, leva, o texto vai dizer que ele bota a lenha, que ele levanta o cutelo, vier ao lugar. Diz aí o verso 9, deixa eu adiantar um pouquinho. O verso 9 diz que vieram ao lugar que Deus lhe dissera, edificou ali Abraão um altar, e pôs em ordem a lenha, e amassou, e amarrou a Isaque, seu filho, deitou o altar, deitou sobre o altar em cima da lenha, e estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar. Irmãos, que atitude de fé desse homem, ele vai até o final, ele levanta o cutelo, Então disse, quando Abraão está com a sua mão posta para descer sobre o peito do seu filho, amarrado estava Isaque sobre aquela lenha. A Bíblia diz que o anjo do Senhor, diz o verso de número 11, bradou desde o céu e disse, Abraão, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Então disse, não te estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Pastor, onde é que está a atitude de fé? Interessante, meus amados irmãos, a atitude de fé se representa, eu não li aqui no texto, mas quando Abraão amarra o seu filho Isaque, que ele pergunta cadê o cordeiro, Abraão vai dizer o quê? O Senhor proverá. Mas onde é que Abraão baseia a sua palavra de que o Senhor proverá? Por que Abraão toma, irmãos, uma atitude de fé e está pronto a matar o seu filho? Porque Abraão conhecia o seu Deus. Hebreus no capítulo 11, quando fala dos heróis da fé, eu não vou ler o texto todo aqui, mas o verso 17 e 18 é interessante, que ele vai dizer ali, você pode acompanhar aí, verso 17 e 18 de Hebreus 11, ele vai dizer que quando Abraão toma essa atitude de sacrificar o seu filho, ele toma por quê? Porque ele sabe que Deus é poderoso para ressuscitar a Isaque dos mortos. Você vê esse texto aí no verso de Hebreus. E sabe por quê, irmãos? Você se lembra da promessa que Deus fez a Abraão? Deus disse para Abraão o seguinte, olha, você vai ter um filho já, com quase 100 anos, a mulher estéril, idosa, e Deus disse para Abraão, desse fruto, Isaque, e a partir de Isaque, a sua descendência, ela vai ser como os grãos da areia do mar. Abraão tinha uma promessa de Deus, que em Isaque, a sua descendência seria uma descendência enorme, e agora Deus pede para matar aquele que Deus prometeu, que a partir dele teria uma grande herança, daquele que teria uma grande nação. Abraão não deixa de sacrificar Isaque, Abraão toma atitude de sacrificar Isaque, não porque ele talvez acreditasse que Deus não permitiria que ele o matasse, mas porque Abraão sabia, pela sua atitude de fé, de que mesmo que ele sacrificasse Isaque,
Deus ressuscitaria Isaque, porque Deus havia feito uma promessa lá atrás para ele. Ah, meus irmãos, o que Deus te prometeu lá atrás? Por que você está com tanto medo de adorar? Por que você está com tanto medo de se entregar? Por que você está com tanto medo de se comprometer com esse Deus e de fazer o que Ele te pede? Ele te prometeu e Ele vai cumprir, porque Ele é fiel. E como eu tenho dito, não é fiel a mim não, irmãos. Ele é fiel ao que Ele prometeu. Ele é fiel a Ele mesmo. Ele não é homem para mentir. E se Ele te prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele é Deus. Não porque você ou eu somos melhores ou merecemos, mas é porque Ele é fiel ao que Ele prometeu. E Ele prometeu a Abraão que Isaque seriam benditas todas, em que Isaque, a sua descendência seria maior do que a areia do mar, os grãos de areia do mar. E por que agora Isaque morreria? Ah, ele sabia que Deus estaria fazendo até com que Isaque ressuscitasse, com certeza, se ele chegasse ao fim do seu sacrifício. E ele foi, ele levantou a mão, o cutelo ia descer, a faca ia entrar no peito do seu filho, quando o anjo brada. Eu acho que não só bradou, porque talvez não daria nem tempo. Eu acho que o anjo bradou segurando a mão de Abraão, para que o cutelo não descesse no peito do seu filho. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Deus prometeu o que para você? Lembra da tua história de vida. Lembra, meu irmão, o que Deus prometeu sobre os seus filhos, o que Deus prometeu sobre o seu casamento, o que Deus prometeu sobre a sua família, o que Deus prometeu sobre a sua esposa, sobre o seu marido, o que Deus prometeu sobre a sua vida profissional, o que Deus prometeu. Deus não é homem para mentir. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E volto a dizer, não porque eu mereça, não porque Ele tem que ser fiel a mim, não porque de alguma forma, não, simplesmente porque Ele é fiel ao que Ele promete, porque Ele não é homem para mentir. E Deus prometeu para você, meu amigo, salvar sua alma também. Deus prometeu perdoar teus pecados. Deus prometeu te dar vida eterna se você o confessar como Senhor. Então confessa a Jesus. Deus prometeu a você, meu irmão e minha irmã, na verdade, que se você for fiel a Ele, que se você deixar fora os deuses desse tempo, se você servir ao Senhor, será salvo tu e a tua casa. Quantas promessas Deus fez para você. Deus prometeu, ensina o menino no caminho que ele deve andar, e até quando envelhecer não vai se desviar dele. Se tem um filho desviado, e se você cumpriu o teu propósito diante de Deus, ele vai voltar, de um jeito ou de outro, uma hora ou outra ele vai voltar, porque Deus não é homem para mentir. Você precisa tomar posse dessas promessas de Deus para a tua vida. É o que eu te convido nessa noite. A como um verdadeiro adorador obedeça, entregue, mas como um verdadeiro adorador creia que Deus é poderoso para cumprir cada uma das promessas que Ele tem na tua vida nessa noite. A minha oração é que o Senhor te abençoe. A minha oração é que o Senhor grandemente encha a tua casa agora da paz dEle, da alegria dEle. A minha oração é que nesse momento agora, quando estamos em culto, você, meu amigo, você, meu irmão, que o seu lar seja inundado pela presença maravilhosa de Deus aí na sua sala, no seu quarto, e que você entenda que Deus está aí contigo, dizendo para você agora sim, quando o verso encerra, como naquele monte, dizendo assim: Deus proverá sobre tudo aquilo que talvez nesse tempo tenha se tornado difícil para você. A minha oração é que Deus te abençoe. A minha oração é que Deus encha o teu coração de paz e de alegria. Minha oração é que você, meu amigo, que ainda não entregou sua vida para Jesus, que você abra o teu coração, receba Jesus Cristo como Senhor da tua vida.